Vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor de teu rosto. Com isso lhe fizeste do trabalho uma obrigação, a fim de que exercite sua inteligência pela procura dos meios de preencher as suas necessidades e o seu bem-estar. Uns pelo trabalho manual, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ficaria estacionário e não poderia pretender alcançar a felicidade dos espíritos superiores. Auxiliais o homem de boa vontade que se confia a vós para obter o necessário, mas não aquele que encontra prazer no vício de gastar o tempo inutilmente, que gostaria de tudo obter sem esforço, nem o que procura o desnecessário. Quantos são os que caem vencidos por sua própria culpa, por seu descuido, sua imprevidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhes destes? Estes são os que fazem a sua própria desgraça e não têm o direito de se lamentar, já que são punidos naquilo mesmo em que pecaram. Apesar disso, nem a estes abandonais, pois sois infinitamente misericordioso. Vós lhe estendeis a mão em socorro desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Antes de nos lamentar na nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. Perguntemo-nos se a cada infelicidade que nos chega não dependia de nós evitá-la, e consideremos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal e que depende de nos fazer bom uso dela. Uma vez que na terra o homem se acha submetido à lei do trabalho, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, para que não venhamos a perder os seus frutos. Dai-nos, Senhor, nosso pão de cada dia, ou seja, os meios de adquirir, pelo trabalho, as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o desnecessário. Se o trabalho nos é impossível, confiamo-nos à vossa divina providência. Se está em vossa vontade nos provar pelas mais duras privações, apesar de nossos esforços, nós as aceitamos como uma justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta vida ou numa outra anterior, pois sois justo. Sabemos que não há sofrimentos que não sejam merecidos e que nunca há punições sem causa. Preservai-nos, meu Deus, de invejar aqueles que possuem o que não temos e nem mesmo invejar os que têm o excessivo quando nos falte o necessário. Perdoai-lhes se esquecem a lei da caridade de amor ao próximo que lhes ensinastes. Afastai também de nós o pensamento de negar vossa justiça ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que, por vezes, aflige o homem de bem. Graças às novas luzes que nos destes, sabemos agora que vossa justiça sempre se cumpre e não falha com ninguém, porque a prosperidade material do mal é tão transitória e passageira quanto a sua existência corporal e que terá que passar por reencarnações dolorosas, enquanto a alegria reservada àqueles que sofrem com resignação será eterna. Perdoai nossas dívidas como nós a perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Cada uma de nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos, é uma dívida contraída que cedo ou tarde será preciso resgatar. Solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia e vos prometemos empregar nossos esforços para não contrair novas dívidas. Na caridade, nos ensinastes a maior das leis, mas a caridade não consiste somente em amparar ao semelhante na necessidade, consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos vossa indulgência, se nós mesmos não usássemos dela para com aqueles dos quais temos do que nos queixar? Dai-nos, meu Deus, a força para apagar em nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio e todo o rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Se for de vossa vontade nos retirar hoje mesmo da terra, fazei com que passamos nos apresentar diante de vós puros, libertos de ódio, como um Cristo cujas últimas palavras foram de perdão em favor dos seus martirizadores. As perseguições que os maus nos fazem suportar são parte das novas provas terrenas.
Devemos aceitá-la sem lamentações, como todas as outras provas, e não amaldiçoar aqueles que, com suas maldades, nos dão a oportunidade de perdoar-lhes, abrindo-nos o caminho da felicidade eterna, já que nos dissestes pelo ensinamento de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos a mão que nos fere e nos humilha, porque sabemos que as angústias do corpo fortalecem nossa alma e seremos glorificados em nossa humildade. Abençoado seja o vosso nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar nossas faltas passadas e de cumprir em uma nova vida o que não pudemos fazer nesta para o nosso adiantamento. Assim se explicam todas as desigualdades aparentes da vida terrena. É a luz lançada sobre nosso passado e nosso futuro o sinal evidente de vossa soberana justiça e de vossa bondade infinita. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força para resistir às sugestões dos maus espíritos que, inspirando-nos maus pensamentos, tentam nos desviar do caminho do bem. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorar-nos. A principal causa do mal está em nós mesmos, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas más inclinações e vícios para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, conquanto são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Se não tivermos vontade firme e determinada para praticar o bem e renunciar ao mal, tudo o que fizermos para afastá-los será inútil. Portanto, precisamos direcionar nossos esforços para combater as nossas más inclinações e os nossos vícios. Então, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porque é o mal que os atrai, enquanto o bem os repele. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz de nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos a vontade de corrigir nossas imperfeições, a fim de impedir aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Senhor, como sois a fonte de todo bem, não criais nada de mal, não podendo, por isso, o mal ser obra vossa. Nós mesmos o criamos ao desprezar as vossas leis e pelo mau uso que fazemos do livre-arbítrio que nos destes. Quando os homens cumprirem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu em mundos mais avançados. A prática do mal não é uma necessidade fatal irresistível para ninguém, e apenas parece irresistível àqueles que nela se satisfazem. Se temos a vontade de fazer o mal, podemos também ter a de fazer o bem. Senhor, meu Deus, é por isso que pedimos vossa assistência e a dos bons espíritos para resistir à tentação. Assim seja. Permite, Senhor, que nossos desejos se realizem, mas curvamo-nos diante de vossa infinita sabedoria. Que todas as coisas que não compreendemos sejam feitas conforme vossa santa vontade, e não a nossa, pois quereis apenas o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos é conveniente. A vós, meu Deus, dirigimos esta prece por nós em favor de todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos aqueles que solicitem nossa assistência e, em particular, suplicamos vossa misericórdia e vossa bênção para todos. Reuniões Espíritas. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei entre elas. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Instrução preliminar. Para as pessoas se acharem reunidas em nome de Jesus, não basta estarem fisicamente juntas. É preciso estarem espiritualmente unidas pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Assim, Jesus ou os espíritos puros que o representam se encontrarão no meio da assembleia.
O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles estão com seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos permita reconhecê-los, caso se tornassem visíveis. Quanto mais são elevados na ordem espiritual, maior é o seu poder de ir. É assim que possuem o dom da ubiquidade, isto é, podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo, bastando para isso usarem um raio de seu pensamento que se projeta para onde eles querem. Por estas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou menor número de pessoas reunidas que garante a presença espiritual de Jesus ou dos bons espíritos, pois, ao invés de 2 ou 3, poderia ele ter dito 10 ou 20 ou até mais. A presença espiritual de Jesus e a dos bons espíritos se dará sempre que o sentimento de caridade seja a base da união com fraternidade, ainda que só se conte com 2 pessoas. Porém, se essas 2 pessoas orarem, cada uma no seu canto, embora se dirijam a Jesus, não existirá entre elas comunhão de pensamento se não estiverem tocadas por um sentimento de benevolência mútua. Em se olhando com prevenção, ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos serão opostas, ao invés de se unirem num impulso comum de simpatia e, assim, não estarão reunidas em nome de Jesus. Jesus será para elas apenas um pretexto da reunião e não um verdadeiro motivo. Isto não significa que Jesus não atenda à voz de uma única pessoa. Se ele disse, eu virei para todo aquele que me chamar, é que exige, antes de tudo, o amor ao próximo, do qual se podem dar provas quando oramos em grupo, melhor do que isoladamente, e isentos de todo sentimento pessoal e egoísta. Segue-se que, se numa assembleia numerosa, apenas 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento da verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoístas ou mundanos, ele estará com os primeiros e não com os demais. Não são, pois, o coro das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em harmonia com o espírito de caridade que ele personifica. Este deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, aquelas em que se deseja a participação dos bons espíritos. Prece para o início da reunião. Suplicamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vindes nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que, pelos sentimentos de amor que nos envolve, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que escolherdes para transmitir vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes foi confiado e da seriedade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com fervor e a responsabilidade necessários. Se, na reunião, houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos que não do bem, abri-lhe os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhe perdoamos se vierem com intenções malévolas. Rogamos especialmente ao Espírito de nosso guia espiritual para nos assistir e velar por nós. Prece para o fim da reunião. Agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco. Rogamo-lhes que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas e que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus.
pelos médiuns. Nos últimos tempos, disse o Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias espalharei de meu espírito sobre meus servidores e eles profetizarão. Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Instrução preliminar. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e que a voz dos Espíritos penetrasse por todos os lugares, a fim de que cada um pudesse ter provas da imortalidade do Espírito. É com esse objetivo que hoje os Espíritos se manifestam em todos os pontos da Terra, e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens e nas mulheres, nas crianças e nos velhos. É um dos sinais de que chegarão os tempos anunciados. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele lança seus olhares na profundeza do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Os médios são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais se comunicam os espíritos para se tornarem compreensíveis aos homens. Sua missão é santa e tem o objetivo de abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir o homem sobre sua destinação futura, a fim de o orientar no caminho do bem e não para poupar-lhe o trabalho material que deve cumprir na terra para seu adiantamento, nem para favorecer sua ambição e sua cobiça. Eis do que os médiuns devem se compenetrar para não fazer mau uso dos seus dons mediúnicos. Aquele que compreende a seriedade do mandato de que está investido, cumpriu religiosamente. Sua consciência o reprovaria como um ato de sacrilégio, isto é, uma profanação, se transformasse em divertimento e distração, para ele ou para os outros, o dom mediúnico que lhe foi dado com objetivo muito sério e que o coloca em contato com os seres do mundo espiritual. Como intérpretes do ensinamento dos espíritos, os médiuns devem exercer um papel importante na transformação moral que se opera na Terra. Os serviços que podem prestar estão na razão de boa direção que dão as faculdades mediúnicas, pois aqueles que estão em mau caminho são mais prejudiciais do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais do que uma conversão. É por isso que terão de prestar contas do uso do que fizeram de um dom que lhes foi dado para o bem de seus semelhantes. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar para sua própria melhoria. Aquele que quer ver crescer e desenvolver capacidades mediúnicas deve aperfeiçoar-se moralmente e afastar-se de tudo que o levaria a desviar-se de seu objetivo providencial. Se, por vezes, os bons espíritos se servem de médiuns imperfeitos, é para lhes dar bons conselhos e fazê-los retornar ao bem. Se encontram corações endurecidos e se seus conselhos não são escutados, eles se retiram, e então os maus têm o caminho livre. A experiência prova que, para os que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações se deturpam pouco a pouco após ter revelado algum brilho durante um certo tempo e acabam por cair no erro, no palavreado vazio e no ridículo, sinal evidente do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, deve ser a meta dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é um dom estéril, que pode resultar em prejuízo daquele que a possua, pois pode transformar-se em perigosa obsessão. O médium que compreende o seu dever ao invés de se envaidecer por um dom que não lhe pertence, uma vez que pode lhe ser retirado, atribui a Deus as boas coisas que obtém. Se suas comunicações merecem elogios, não se envaidece por isso, pois sabe que elas são independentes de seu mérito pessoal e agradece a Deus por ter permitido que os bons espíritos viessem se manifestar por meio dele.
Por outro lado, se for criticado, não se ofenderá por isso, porque não são obras do seu próprio espírito. Reconhecerá não ter sido ele um bom instrumento, admitindo que ainda não possui todas as qualidades necessárias para se opor à sua influência de espíritos atrasados. É por isso que procura adquirir essas qualidades e pede, pela prece, a força. Prece. Deus Todo-Poderoso, permite aos bons espíritos me assistirem na comunicação que solicito. Preservai-me da presunção de me julgar resguardado dos maus espíritos, do orgulho que poderia me induzir a um erro sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento contrário à caridade com relação aos outros médiuns. Se for induzido ao erro, inspirai a alguém o pensamento de me advertir, e a minha humildade que me fará aceitar a crítica com gratidão e tomar para mim mesmo, e não para os outros, os conselhos que me quiseram ditar dos bons espíritos. Se for tentado a abusar, no que quer que seja, ou me envaidecer por causa do dom que vos me concedestes, eu vos suplico para retirá-la de mim, antes de permitir que seja desviada de seu objetivo providencial, que é o bem de todos e meu próprio adiantamento moral. Preces para si mesmo, aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Instrução preliminar. Todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde nosso nascimento e que nos tomou sob sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai junto a um filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, no decurso das provas da vida. Fica feliz quando correspondemos aos seus cuidados e sofre quando nos vê fracassar. Seu nome pouco importa, pois pode não ter nenhum nome conhecido na terra. Nós o invocamos, então, como nosso anjo guardião, nosso bom amigo espiritual. Podemos até mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior, pelo qual sentimos particularmente uma simpatia especial. Além do anjo guardião, que sempre é um espírito superior, temos os espíritos protetores que, embora menos elevados, são igualmente bons e generosos. Eles são, geralmente, parentes, amigos ou quaisquer pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Eles nos ajudam pelos seus conselhos e muitas vezes intervindo nos atos de nossa vida. Os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus conforme a natureza das nossas inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores se esforçam para nos desviar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Eles se aproveitam de todas as nossas fraquezas e também de tantas outras portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Aos que se agarram a nós como uma presa, mas se afastam quando reconhece sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião e guias secundários nos espíritos protetores e familiares. É um erro acreditar que forçosamente temos um mau espírito colocado perto de nós para contrabalançar as boas influências. Os maus espíritos vêm voluntariamente, desde que encontrem acesso em nós pela nossa fraqueza ou pela nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Portanto, somos nós que os atraímos. Resulta disso que nunca se está privado das assistências dos bons espíritos e depende de nós o afastamento dos maus. Por suas imperfeições, o homem é o causador das misérias que suporta. Ele é, na maioria das vezes, seu próprio mau espírito que ele pensa que o atormenta. A prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores deve ter por objetivo solicitar sua intervenção junto a Deus para pedir-lhes força para resistir às más sugestões e à sua assistência nas necessidades da vida. Prece. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los ao bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força para suportá-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazeis com que eu não me afine com nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Iluminai minha consciência sobre meus defeitos e tirai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia me impedir de os distinguir para os combater em mim mesmo.
Vós, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e todos vós, espíritos protetores que vos interessais por mim, fazei com que eu me torne digno de vossa benevolência. Conheceis minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Prece. Outra. Meu Deus, permite aos bons espíritos que me assistem virem em minha ajuda quando estiver em sofrimento e amparar se eu vacilar. Fazei, Senhor, com que me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova de vossa misericórdia. Fazei, enfim, com que encontrem junto a eles a força que me falta nas provas da vida, para resistir às sugestões do mal, a fé que salva, o amor que consola. Prece. Outra. Espíritos bem-amados, anjos guardiões, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provas de nossa vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom. Livrai-nos da inclinação para o mal, que vossa doce influência penetre em nossa alma. Fazei com que sintamos que um amigo devotado está conosco, perto de nós, que vê nossos sofrimentos e partilha de nossas alegrias. E vós, meu bom anjo, não me abandoneis. Tenho necessidade de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que a vontade de Deus me enviar. Para afastar os maus espíritos. Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, e estáis por dentro cheios de rapina e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que o exterior fique limpo também. Infelizes de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caídos de branco, que no exterior parecem belos aos olhos dos homens, mas que, no interior, estão cheios de toda a espécie de podridão. Assim, exteriormente pareceis justos aos olhos dos homens, mas, interiormente, estáis cheios de hipocrisia e iniquidades. Mateus, capítulo 23, versículo 25 a 28. Instrução preliminar. Os maus espíritos apenas vão aos lugares aonde podem satisfazer sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se afastem. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os maus espíritos percebem as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Da mesma forma que limpais o corpo para evitar os vermes, deveis limpar também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Como vivemos no mundo em que há grande quantidade de maus espíritos, as boas qualidades do coração nem sempre nos protegem de suas tentativas, mas nos dão a força para lhes resistir. Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malévolos, que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que brincais com a credulidade deles, eu vos afasto com todas as forças de minha alma e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que generosamente me amparais, dai-me a força para resistir a influências dos maus espíritos e as luzes necessárias para não ser enganado por suas artimanhas. Preservai-me do orgulho e da vaidade, afastai de meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus. Para corrigir um defeito. Instrução preliminar. Nossos maus instintos decorrem da imperfeição do nosso próprio espírito e não do nosso corpo físico. De outro modo, o homem estaria livre de toda espécie de responsabilidade. Nosso aperfeiçoamento depende de nós, pois todo homem que possui o completo domínio da razão tem, perante todas as coisas, a liberdade de fazer ou não o que quiser.
Assim é que, para fazer o bem, basta-lhe a vontade do querer. Prece. Vós me destes, meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o bem do mal. Portanto, a partir do momento que reconheço que algo é mal, sou culpado por não me esforçar por lhe resistir. Preservai-me do orgulho que poderia me impedir de perceber meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me incentivar a continuar com esses defeitos. Entre minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a, se não a resisto a esse arrastamento, é pelo hábito que contraí de